Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar. Eu sou a Maria João Freitas, sou a gestora de eventos aqui da Câmara de Comércio e estou aqui como anfitriã deste webinar. Aproveito para dar as boas-vindas ao nosso orador, que já está aqui connosco. Também se vai juntar a Audrey daqui a uns minutos. E gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado. Esta gravação depois vai ser partilhada no canal do YouTube da CCIP. E aproveito para vos dizer que o chat está aberto, podem interagir durante este webinar, podem deixar-nos perguntas, que depois o Manuel no final irá responder às vossas perguntas. Passo então a palavra ao Manuel e desejo-vos a todos uma ótima sessão. Obrigada. Bom dia, obrigado Maria. João, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês nessa segunda-feira. Eu sou Manuel Suete, eu sou o CEO fundador da BTD Travels and Jets. Eu estou falando aqui de Miami. Aqui está um pouquinho cedo, são 6 da manhã, mas está comigo aí em Portugal também a minha colega, que é responsável pela BTD, também é em Portugal, Audrey Gonçalves. Audrey, dá um alô para todo mundo. Está ali conectando o áudio dela. E é um prazer ter vocês aqui hoje para poder falar sobre como otimizar, né, as viagens corporativas da sua empresa, né, de uma forma eficiente, baixo custo e, obviamente, com um atendimento de serviços de concierge personalizados. Eu vou conduzir em português, os slides estão em inglês, né, assim fica fácil também para outras pessoas poderem atender que não dominam a língua. Bem, qual é o contexto do que a gente está pensando em termos de é, é, viagens corporativas, né? Hoje, quando a gente olha para o futuro das viagens corporativas, esses são os três caminhos, né, que a gente encontra, né? Uma viagem muito mais eficiente, sustentável, com contatos humanos, porém com uso intuitivo da tecnologia. Isso surge dentro desse contexto, né, um contexto de pressão por viagens sustentáveis, né, e também esse awareness, né, que sempre houve, né, nas viagens corporativas, na redução de custos, na otimização dos recursos. E por conta disso, as viagens, né, a gestão de viagens corporativas precisa cada vez mais estar sempre evoluindo, progredindo. E o que eu espero que vocês tirem desse webinar é de que, de uma certa forma, vocês vejam o seu caso, a sua empresa, numa dessas situações que a gente vai falar aqui e como você pode tirar proveito, né, para você, para o seu negócio e também para os seus colaboradores, ah, com os serviços, por exemplo, que a gente pode vir a prestar para vocês, tá bom? Ah, Bem, vamos querer entender um pouco do tamanho desse mercado, né? A Europa, ano passado, movimentou mais de 360 bilhões de euros em business travel, né? E vem aí com um crescimento 10%, né, acima de 2023, que é considerado o ano de retomada pós-pandemia, né? 36% desse gasto, né, vem com a parte de acomodações, hotéis, né? Depois air, e também transportes terrestres, né? E o restante tem uma parte grande de food and beverage também. Portugal tem quase 48 mil pequenas e médias empresas, né? Mas aqui a gente está considerando somente as médias empresas que têm um potencial de, por exemplo, na tua atividade, viajar, né? Viajar, ainda estamos falando de, sobretudo, viagens que partem de viagens aéreas, né? Mas em alguns casos também viagens de transporte terrestre. Então, 8.200 empresas, 30% estão concentradas em Lisboa e 20% entre Porto e Braga, né? O setor de turismo, né, como todos aqui conhecem, né, é quase 20%, né, da contribuição do GDP, né, do país, né, e movimentou, nos últimos anos, 52 bilhões de euros, né? Uma outra grande vocação que existe e que também está ligado, sobretudo ao nosso negócio também, porque a gente usa a tecnologia, é como cresce esse ecossistema de startups em Portugal, né? Existem hoje, né, cadastradas quase 5 mil, né, startups, né, um crescimento de 16% em relação ao ano passado, movimentou ano passado 2,6 bilhões de euros em termos de revenue e gerou mais de 26 mil, gera mais de 26 mil
empregos, né? Inclusive, Lisboa aí tendo aí uma vocação grande, né, para empresas e startups unicórnios. Para quem não conhece o conceito, unicórnios são empresas que têm um valuation, né, um valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, né? No caso aí, OutSystem, Talkdesk e Remote são as que estão hoje em operação. Bem, qual é o problema diante desse tamanho desse negócio, dessa movimentação? É de que a viagem corporativa hoje ainda é extremamente, ela leva tempo, muitas das vezes, para você colocar ela em place, né? Seja dos colaboradores, seja das assistentes administrativas, né? Até porque é muito fragmentada, né? Você não consegue ter na mesma plataforma várias soluções, em alguns casos você tem, mas precisa, na verdade, usar, né, diferentes plataformas, né? Isso gera um excessivo gasto de tempo na parte das reservas, né? E, obviamente, também na parte de follow-up, das mudanças. Muitas das vezes as empresas, estamos falando aqui de empresas pequenas, e médias, sobretudo, né? Eles têm um problema de integração e de controle dessas viagens. Ainda tem muitas empresas que os colaboradores acabam comprando online, né? Como se fosse um comportamento B2C, né? Ele entra online, compra, paga e depois pede o reembolso. Então, isso gera um problema sério de controle, né? E acaba gerando muita frustração. Imagina, o colaborador da tua empresa que compra, às vezes, de uma agência tradicional, que não tem algum tipo de sistema de automação, faz o controle em Excel, muitas das vezes muito fluxo de e-mail. Se ele, por exemplo, compra online, né, num site como de empresas online, de agências online de viagens, ele acaba se frustrando porque depende do call center, e o call center não sabe que ele é um passageiro corporativo, então precisa fazer uma alteração e é tratado como, né, como sem ser dada a importância de ser um cliente corporativo. E há, obviamente, sobretudo aí na Europa, que nos Estados Unidos um pouco começando mais forte, mas a Europa já tem uma pressão muito grande, para que as empresas adotem práticas, né, ou as empresas passam a ter uma meta muito grande de ESG, né, de Environmental, Social and Governance, ou reduzindo, ou pelo menos otimizando essas viagens. Só que existe também um gap hoje entre você ter uma meta de ESG para a tua empresa e poder medir o impacto dessa meta dentro das viagens corporativas, porque falta também tecnologia para você poder calcular o consumo e poder fazer o offset, né, desse consumo. Bem, diante desse problema, surge uma oportunidade, quer dizer, uma oportunidade para empresas médias, né, transformar a gestão de viagens entre uma vantagem estratégica, uma vantagem para a tua própria gestão, né? Existe uma necessidade de automação, mas uma automação com personalização, ou seja, saber quem é que está naquela viagem, quer dizer, que a empresa que tem atendido vocês consiga atendê-los não só na parte da viagem corporativa, mas também, se o colaborador precisar de uma viagem pessoal, né? Uma também necessidade de alinhamento com as práticas de ESG, né? Cada vez mais isso vem em função dessa demanda de fazer com que as viagens sejam mais responsáveis, sustentáveis e, obviamente, efetivas em termos de custo. E isso, obviamente, vai dar para as empresas que adotarem esse tipo de prática, sobretudo com o uso de automação e tecnologia, né, uma vantagem competitiva, porque ela vai gastar mais tempo dentro da tua atividade fim do que o tempo perdido, às vezes, para poder estar ali fazendo toda a gestão e aprovação de uma viagem, né? E, obviamente, esse serviço de concierge personalizado, né, com o uso intuitivo da tecnologia, né, vai evitar toda essa frustração que existe ainda hoje junto aos call centers das empresas, porque ele é um call center dedicado para atendimento massivo, né, sem distinção do tipo de passageiro. Bem, uma das soluções que a gente apresenta diante desse contexto, né, e sobretudo num contexto do tamanho que é a importância das viagens corporativas, obviamente, né, na Europa e, obviamente, dentro de Portugal, é uma solução que tem uma plataforma com controle completo e que não gere custos. Quer dizer, se as empresas estão buscando otimizar as suas viagens, né, quer dizer, para controlar essas viagens, se elas precisam pagar por isso, isso não é uma boa prática, né? Então, a proposta que a gente traz para a mesa é uma proposta na qual a gente consegue entregar uma solução integrada de voos, hotéis,
transfer executivos, serviços de carros e muito mais, né? Vou explicar aqui um pouco mais na frente, né? E não agregar nenhum custo adicional por isso. Ao contrário, entregar valor com tarifas pré-negociadas e preços mais competitivos, né? Isso, obviamente, vai integrar dentro da política de viagem, né? E fazer com que todo o processo de aprovação ele consiga acontecer de forma automatizada, sem necessidade de tantos e-mails, né? E, obviamente, a viagem acontece, poderia acontecer 7 dias por semana, desde o planejamento, né, até mesmo a tua execução. Muitas vezes o colaborador tem que voltar, às vezes no final de semana, ou ele começa a viajar no final de semana, dependendo de onde ele está indo, né? E eu costumo dizer, eu que vim de companhia aérea, né, fui vice-presidente de uma empresa aqui nos Estados Unidos, né? Você tem que estar disponível para o cliente quando o problema acontece, né? Todas as vezes que você vende uma viagem, você vende uma promessa, né? Existe uma expectativa. E as pessoas viajam por lazer, as pessoas viajam a trabalho, ou as pessoas viajam para visitar famílias e amigos. E geralmente os problemas acontecem, né? Você vende uma expectativa. O momento de verdade é o momento do aeroporto. É quando tudo se materializa, aquele planejamento, se o voo está no horário, se não está, se ele sai, se tem algum problema com o tempo. E muitas das vezes os voos saem, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, né, para a América do Sul, sai 11 da noite, né? Para a Europa, né, saem à tarde, e os problemas acontecem nesse horário. E muitas das vezes as agências de viagem trabalham até as 5, 6 da tarde. Elas não estão disponíveis para o cliente, né, 7 dias por semana. E buscando, obviamente, uma solução que seja muito mais alinhada com o ESG, como, por exemplo, fazer o cálculo das viagens terrestres, marítimas e aéreas, né, numa plataforma e ter a oportunidade de fazer a compensação desse CO2. Então, essa é a proposta que a gente traz na mesa hoje, né? Uma plataforma híbrida, que você tem tudo isso dentro de um aplicativo ou dentro de um portal de internet, né? Dentro do teu computador, né? E existe também um benefício direto para os empregados. Eu me lembro que eu senti essa dor quando eu era executivo da Shell no Brasil, e eu ligava para a Carlson Vagoli e pedia para fazer a reserva de uma passagem minha corporativa. E quando eu fazia minha viagem pessoal, eles diziam para mim, não, você tem que ligar para outro local, né? E eu passava a não ser mais tratado, né, como um cliente importante na medida que eu fazia minhas viagens pessoais. Essa dor, até hoje, muitas empresas continuam tendo, né? E a gente até desde que a gente começou com esse projeto, a gente tem oferecido para as empresas essa possibilidade de você, nas suas viagens a trabalho ou a lazer, de que o colaborador seja tratado da mesma forma. O nível de atendimento do concierge tem que ser o mesmo igual para ele, independente se ele vai pagar com o cartão corporativo ou se ele vai pagar com o cartão pessoal. Então, e ele na própria plataforma, ele consegue fazer o switch, né, ele consegue mudar, né, de tela. Essa, por exemplo, é a tela que ele vê quando ele está fazendo uma viagem pessoal. É muito mais. Você tem os 4 verticais de viagem na mesma plataforma, né? A BTD é a única empresa do mercado que hoje conseguiu concentrar, né, na mesma plataforma viagens aéreas, terrestres, marítimas e acomodações com serviço de concierge personalizados no mesmo local. Quando a gente pensa em viagem aérea, estamos falando aqui na pessoa física, mas também pode ser para a pessoa jurídica, por exemplo, se às vezes você é de uma determinada empresa que a, a assistente executiva ela precisa pegar um helicóptero, buscar um jato privado, ela vai ter que buscar uma outra plataforma, né? E a gente aqui concentra tudo no lugar. Então, viagens terrestres, a gente tem voos comerciais com desconto, jatos privados, helicópteros, estão preparados para os eVTOLs. Na parte de viagens terrestres, são aluguéis de carros, transportes terrestres com choferes executivos, mas também motorhomes e também carros esportivos. Na viagens marítimas, são cruzeiros de rio, cruzeiros oceânicos, barco à vela, iates de luxos, barcos comuns e acomodações, vão desde hotéis, resorts, private villas e até vacation homes, todo debaixo da mesma plataforma. Então, esse é o que o cliente vê na viagem de pessoas físicas, né? Na viagem de pessoas jurídicas, são basicamente os conteúdos que as empresas viajam muito mais: aéreo, voo comercial, acomodações, são hotéis e transporte terrestre, que aí sim seria aluguel de carro e também transporte executivo. E, obviamente, uma vez que a gente começa a oferecer isso para as pessoas, os colaboradores, isso acaba entrando como um benefício adicional de recursos humanos, né? E aumenta, inclusive, a própria atratividade
seja pela retenção de colaboradores, ou seja para a atração de novos colaboradores, porque você dedica para eles o mesmo nível de benefício, de descontos e tarifas que ele tem nas viagens corporativas, também para suas viagens pessoais, né? E um atendimento de concierge personalizado 7 dias por semana, ou seja, eu sou o Manuel, eu sou tratado, seja porque eu sou o vice-presidente da empresa, seja porque eu sou um colaborador ou aquela pessoa agora viajando com a família. Então, esse é o principal benefício. E na mesma plataforma, você pode ver aqui, o colaborador consegue calcular para aquela viagem, para todas as viagens, aquela viagem que ele vai fazer num voo de econômica, num determinado local, com 5 dias de hotel e o aluguel de carro, ele consegue calcular quanto daquela viagem está sendo, qual é o carbono sendo gasto naquela viagem e com a opção de fazer o crédito, a compensação com um dos programas e com as ONGs, né, que são certificadas para fazer esse offset, ou seja, você tem uma viagem ali 100% é, com o CO2 sendo compensado, né? Então, isso, obviamente, alinha com o objetivo da empresa, na medida que ela quer não só reduzir, mas otimizar, mas se ela tiver que fazer viagens, ela consegue, né, demonstrar isso no final do período para suas metas de ESG. Bem, e existe uma terceira dimensão desse modelo de negócios, sobretudo para empresas, que talvez alguns de vocês estejam ouvindo a gente aqui, que trabalham já com clientes de alta renda. Vamos falar, por exemplo, de escritórios de advocacia. Estamos falando com alguns family offices, estamos falando de bancos, né, sobretudo bancos privados, né, quem faz gestão de patrimônio, né? E mesmo outros tipos de serviços. Por exemplo, nós temos um cliente na região do Porto que ele é uma clínica de estética de dentária, né? Recebe clientes da Europa inteira. E, obviamente, esses clientes que vão para essa semana, né, de tratamento, acaba a empresa via um diferencial de oferecer para eles um serviço de concierge de viagens para esses clientes que estão vindo, porque ele está vindo para buscar um hotel, está vindo para fazer um passeio, porque ele tem que fazer um tratamento de 1 semana, 2 semanas. Então, eles começam a oferecer, e a gente, né, é uma das plataformas que estamos oferecendo esse serviço para esses clientes, ou seja, são exemplos reais de como é que a gente consegue entregar benefício de concierge para os seus próprios clientes. Então, é o que se propõe aqui. Como nós temos um conteúdo muito rico, né, de concierge de viagens, né, a gente acaba se posicionando e entregando isso também para os clientes. Isso faz com que você aumente a proposta de valor para os seus clientes chaves. E estamos falando de novo de clientes de alta renda, né, em alguns casos, né, e aí ele vai poder ter acesso à oferta de jatos privados, incluindo os empty legs e os empty seats. Para quem não conhece o conceito, o empty leg 40% dos jatos voam vazios no mundo, que são fretados. Então, tu imagina um jato que sai de Cascais para Le Bourget, na França, esse jato custa 20 mil euros. Nesse valor já inclui o valor de reposicionamento, porque o jato precisa voltar para Cascais, né? Então, custa 20 mil euros para sair de Cascais a Le Bourget, na França, está ali do lado do Charles de Gaulle, né? E ele precisa voltar. E o que que a gente faz, né? 40% dos jatos voam vazios porque ele tem esse reposicionamento. Não é nada diferente do que a ineficiência da indústria de transporte também, né? Às vezes um caminhoneiro sai da região de Évora, por exemplo, para chegar até Lisboa, e ele fica ali esperando o frete de retorno para não voltar vazio com as frutas que ele trouxe. A indústria aérea de jatos tem essa mesma ineficiência. Então, o que que a gente faz com o uso de tecnologia? A gente identifica, através do nosso aplicativo, através do nosso portal, através de geolocation também, e pelo uso de inteligência artificial, aonde estão essas pernas vazias. Então, se tiver alguém na região da França querendo vir para Portugal, né, ele, ao invés de pagar 20 mil euros, ele vai pagar metade do preço, né, 10 mil euros. Então, isso se chama empty leg. E o empty seat é quando você compartilha esse assento com outras pessoas. Então, você imagina que você é um executivo e não tem tempo, por exemplo, para perder indo para Lisboa, para, né, fazer ali o check-in, passar por todo aquele processo, passar naquela fila de imigração que é bem longa, às vezes demora bastante. Eu sei porque a gente tem empresa em Portugal e volta, muitas vezes me toca isso. E você poderia sair muito mais rápido, chegar meia hora antes do voo e chegar a tempo para a tua reunião. E você
está disposto a compartilhar o assento com uma outra pessoa. E é isso que a gente faz. Então, cada vez mais, né, aqui nos Estados Unidos já isso é muito comum, as pessoas compartilharem assentos, jatos privados. Na América Latina, na América do Sul, por exemplo, o Brasil começou desde 2022 a ofertar os empty seats, né, que são os assentos a ANAC permite, e na Europa você tem esse movimento acontecendo, sobretudo por essa pressão também, de novo, de você fazer as viagens mais sustentáveis. Né? Já tem casos aí, por exemplo, de discussões na França, em Paris, de proibir alguns jatos voando vazios por lá. Então, essa é uma forma de você endereçar um problema que a gente vem endereçando, né? Compartilhando assentos e fazendo com que aqueles executivos, aquelas pessoas que precisam chegar rápido, não querem perder tempo, elas paguem um preço muito mais justo. Quando a gente faz isso, a gente acaba criando uma indústria nova. Você imagina que o aspiracional de quem viaja de business class é de viajar de jato, né? Porque o principal ativo que você ganha é o tempo. Né? Você economiza 4 horas numa viagem internacional, pelo menos 2 horas de aeroporto. E a gente tem sido a ponte para fechar esse aspiracional. Então, viajar de jato fretamento tão caro que é melhor ele pagar pelo assento primeiro e depois pelo empty leg. Né? Então, você consegue criar essa oportunidade para que o assento do jato se torne acessível a pessoas que têm um determinado recurso ou mesmo querem compartilhar isso e não querem pagar tão caro. Então, isso é um benefício é por isso que muitas empresas têm utilizado isso como benefício. Além dos outros verticais aqui, como os helicópteros, né, os iates, etc. Então, esses seus clientes passam a usufruir dos descontos que a tua empresa tem, que teus colaboradores também têm, nos voos comerciais, por exemplo, em business class e longa distância. Geralmente os descontos em business class, ou os descontos em voos comerciais, pode ser em classe econômica ou classe Premium Economy, eles são muito maiores em voos internacionais de longa distância. Né? Então, é por isso que você vê esses descontos, por exemplo, na nossa plataforma sendo refletidos aí. Mas os hotéis também, nós temos descontos para viagens, descontos corporativos, que podem ser passados para os clientes, para os seus colaboradores e também para os clientes principais. E toda essa gama, né, de serviços de carros, de motorhomes e transfer executivos. O teu cliente passa a ter também o mesmo atendimento personalizado de concierge 7 dias por semana e ele ainda recebe o membership free, né? Porque essa plataforma nossa é uma plataforma de membership. Então, se uma pessoa baixar o aplicativo, ela tem que pagar $500 por ano por pessoa para ter acesso a esse desconto, para ter acesso a esses serviços. E uma vez que a empresa ingressa, a gente não cobra nada, né, para que a empresa comece a fazer as viagens corporativas, ela estende o benefício para os seus colaboradores e ela pode fazer um programa também para os seus próprios clientes. Eu vou dar uns exemplos aqui de como alguns dos nossos clientes têm economizado nisso. Eu peguei aqui, por exemplo, um exemplo de um voo Lisboa-Londres em uma business class, comparando laranja com laranja sempre, né? Quer dizer, um voo da BA, onde está 893 euros, né? E o mesmo voo na BA por um pouco mais do que isso, né? Cerca de 1.400 euros. Quer dizer, você tem aqui uma economia de 500 euros, né, numa viagem, comparando laranja com laranja, nesse caso aqui. Vocês estão ouvindo também nesse lado do meio aqui, está escrito in policy. Isso significa que se o colaborador, por exemplo, tiver autorizado a viajar em business class, né, é que esse preço está dentro da política de viagem, ou seja, a política de viagem, seja ela para tipo de preço, tipo de classe de serviços, categoria do hotel, valor, né, antecipação de voo. Às vezes você pode botar uma política de viagem que você quer que os colaboradores todos, por exemplo, comprem as passagens com 15 dias de antecedência, ou no máximo 7, né, para que o aprovador consiga ver. Então, ele consegue ver aqui visualmente, né, de que está na política de viagem, não precisa pedir autorização, quer dizer, obviamente isso vai ser enviado para autorização, só que deixa de ser uma autorização por e-mail, né, a pessoa que aprova e depois a passagem é emitida, ela recebe normal porque já estava na política de viagens. Tá? Esse é um exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Esse aqui é um voo, por exemplo, Miami-São Paulo, né, com a TAP, né, de novo também comparado laranja com laranja, para um voo agora para julho, onde o voo na business class $4.400 nesse caso, e $2.358 no caso, né, do voo online, no voo na
plataforma da TAP, quer dizer, US$ 382 ali por passagem, por pessoa, e de novo um membership que é cobrado na pessoa física. Então, se hoje você está aqui, você baixar o aplicativo ou quiser ter acesso a esses descontos, você precisa ser membro. Porém, se a sua empresa tiver o interesse da gestão, né, usando essas duas plataformas, né, esse membership é isento e não há nenhum custo sobre a plataforma. E os seus clientes também, eles não precisam pagar por isso. Bem, enfim, então os outcomes, né, quer dizer, os resultados, né, dessa proposta de valor são muito claros, né, e são resultados tangíveis para as empresas, né. Existem, né, obviamente, redução de custo de viagem não tem só a ver com o preço, tem a forma como você também compra, né. Então, a gente, por exemplo, boa parte da nossa equipe vem da gestão de viagens, a gente vem da área de hospitality, da área de companhias aéreas, então a gente geralmente faz, como a gente está fazendo esse webinar, a gente entra um pouco mais no detalhe com os colaboradores da tua empresa para ensinar e educá-los a economizar, não só, obviamente, olhando o preço, mas também na atitude deles. Por exemplo, a gente explica como é que funcionam os sistemas de revenue management das companhias, como é que os algoritmos mudam de preço a cada 30, 15, 7 dias, né? A diferença de classes, como é que ele consegue, por exemplo, mudar. E o nosso concierge, diferente das agências tradicionais, o nosso concierge ele é um concierge que não trabalha com comissões, né? Ou seja, a nossa equipe não recebe um pedaço da comissão da passagem. Então, existe um real interesse de buscar para o colaborador da empresa, né, a forma dele reduzir o custo dele. Por exemplo, às vezes uma diferença, quando você pede para mudar uma passagem, a diferença de tarifa e a penalidade é mais cara do que você ficar uma noite mais de hotel. E aí, na verdade, o nosso colaborador informa isso, fala, olha, fica mais uma noite no hotel, porque vai ser mais barato do que você tiver que mudar em cima da hora, por exemplo, esse retorno de Nova York para Lisboa. Né? Então, a gente, todo mundo trabalha de casa, recebe um salário um pouco mais alto e acaba tendo metas que são muito mais voltadas à satisfação do cliente e ao nível de otimização de custo versus simplesmente como agente, às vezes, de viagens tradicional, que depende daquele dinheiro e aí, obviamente, o interesse dele, quer dizer, se ele busca uma tarifa mais baixa, ele vai botar menos dinheiro no bolso dele. Então, a gente fala muito de otimização através da parte da educação. Mas, obviamente, existem tarifas competitivas, né, em hotéis, em voos e também no carro. A comunicação é totalmente centralizada e você sai desse problema do e-mail. Muitas empresas médias, né, até ela não está no radar, por exemplo, de uma TAP, para que ela te entregue um desconto direto corporativo. Né? Então, ela depende muito das agências. Né? E os modelos tradicionais que não usam automação usam uma quantidade de e-mails. Você pode estar imaginando a quantidade de e-mails que, às vezes, uma secretária centraliza o pedido de viagens, manda para o aprovador, que é o gerente volta, quando ela manda o e-mail para a agência falou, o preço já mudou, aquela reserva já caiu, aí ele volta de novo para aprovar. Vocês já devem ter vivido esse tipo de situação. Se viveram, me podem mandar uma mensagem. Então, a gente te elimina, porque isso gera uma perda muito grande de tempo entre colaborador, né, secretárias, aprovador, né, uma ineficiência muito grande. Né? E a gente acaba entregando valor à medida que a gente dá tempo. Então, muitas das vezes você otimiza, você reduz o teu custo de viagens, não é só pelo preço, mas e sim pela automação que você consegue ter, salvando tempo para que você dedique tempo para a tua atividade fim, que é o seu negócio. Né? E, obviamente, isso simplifica a vida das secretárias. Né? A gente costuma dizer que a gente é o grande aliado, né, das assistentes executivas, porque ela acaba dedicando tempo para outras atividades mais complexas que o teu time executivo necessita, versus ela ficar perdendo tempo ali, preenchendo planilha e gerenciando e-mail para os colaboradores. Né? Obviamente, como a gente fala de automação, a gente está falando de gestão de reportes gerenciais, né? Que é de uma forma muito intuitiva, muito simples, que você consegue conectar isso dentro do teu sistema de controle, né? E mantém compliance com a tua política de viagem, seja ela qual for. Como inovação, a gente entrega também uma ferramenta muito simples para que a empresa consiga ser walk the talk, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, ela diz que ela tem metas de ESG, né? E essas metas de ESG ela consegue exatamente, olha, nós vamos gastar, por exemplo, meu budget de viagem vai ser 150 mil euros por ano.
e dentro dessa meta de 150 mil euros por ano, nós vamos fazer vamos calcular o carbono que a empresa vai emitir e vamos fazer o offset desse carbono, por exemplo, compensando ele, né, através de um programa de credibilidade, né? Então, ela consegue determinar que todas as viagens você possa calcular e você possa emitir e pagar para ter aquele offset. Aqui está o exemplo simples de que para qualquer viagem aérea, terrestre e marítima, até mesmo você consegue calcular, né, o estimado e pode fazer o pagamento desse offset. Então, no final do ano, ela pode dizer, olha, isso aqui foi o quanto a gente compensou, o quanto que a gente queimou de combustível, mas que o que a gente também compensou no nosso propósito de ESG, né? Isso, obviamente, como eu comentei, aumenta muito a produtividade dos, da equipe, né? Da equipa, e, obviamente, da satisfação. Você pega um colaborador que teve uma viagem, precisou mudar e ligar para um call center, né? Ou uma secretária fica ali pendurada horas no call center, tentando fazer uma mudança do voo, naquela pressão, tarde da noite, né? Quer dizer, a satisfação do colaborador cresce, e cresce ainda mais porque ele sabe que na hora que ele for fazer a viagem dele, por exemplo, para a Disney, ele vai conseguir pegar um hotel com desconto que ele já teria que pagar, né? Mas ele consegue na plataforma, né? E, como eu falei, isso, se no caso de vocês tiverem clientes, né, que viajam, né, e você consegue entregar esse valor, seja através de uma proposta de white label que a gente tem, ou uma proposta de co-brand, né? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui de como é que a gente tem feito isso, oferecendo para os nossos clientes, tá? Então, esse aqui é um pouco do resumo das oportunidades de parceria que existem na medida que você gerencia as suas viagens, né? O modelo B2B é um modelo de que a gente entrega esse valor para as empresas, gestão de viagens corporativas, né, com tarifas competitivas e um concierge 7 dias por semana, né? Esse benefício se estende para o colaborador nas viagens pessoais dele e você consegue ainda estender esse benefício para os seus clientes finais, se, por exemplo, tiver valor, seja no teu escritório de advocacia, seja numa clínica dentária, numa clínica de estética, seja numa gestão de patrimônio, no wealth management, numa banca, ou seja, a gente tem trabalhado muito com empresas que têm reforçado isso, né? Aqui são um dos casos reais que a gente já vem trabalhando, né? Sobretudo, somos muito fortes aqui nos Estados Unidos, muito fortes no Brasil, né? Já atuamos em Portugal, já desde 2023, no vertical de B2C, ou seja, a gente já vem atuando, a gente tem vários clientes de alta renda aí que a gente atende na pessoa física, e a gente agora, hoje, esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo junto com a Câmara de Portugal, né, introduzindo a ferramenta do BTD Corp, né, que é essa para gestão de viagens corporativas, e junto a ela, o modelo de negócios que é o B2B2C, quando você oferece essa proposta de valor para os teus clientes finais. Então, temos aqui na primeira parte várias empresas, sobretudo a gente tem muitos clientes do segmento financeiro, né, porque é natural, né, quer dizer, ele tem ali um cliente que ele está cuidando do patrimônio dele e ele estende esse benefício para os seus clientes. Então, temos casos clássicos, como a gente, por exemplo, faz isso para o American Express Centurion, no Banco Bradesco no Brasil, né? Tem mais de, por exemplo, 400 ultra high net worth indivíduos. Toda vez que esses indivíduos recebem uma comunicação com desconto, por exemplo, no empty leg, né, que está acostumado a usar jatos, somos nós que estamos por trás oferecendo isso. Então, a gente atende clientes nesse perfil, né? A gente cuida, por exemplo, das viagens corporativas do Banco Itaú aqui nos Estados Unidos, das viagens corporativas do Banco Bradesco, né? Estamos expandindo nossa parceria com o BTG, que inclusive atua também em Portugal, e também vários family offices, né? Na parte do B2B, a gente tem, por exemplo, a Pacific Capital, é uma family office que está aí em Lisboa, a gente atende já eles já há bastante tempo. A Ambipar, por exemplo, é uma empresa na área de gestão ambiental no mundo inteiro, está presente em mais de 40 países, a gente atende eles na parte internacional. Obviamente, né, como temos essa vocação híbrida, né, de fazermos parte de viagens corporativas, viagens de turismo de luxo, a gente também cuida da parte de incentivos. Seja uma reunião pequena que você vai fazer com os seus colaboradores, por exemplo, no Porto, a mesmo levar alguns clientes para a Copa do Mundo, né? Então, a gente tem várias experiências, né? A gente, né, já tem bastante tradição de levar clientes ou colaboradores que participam, né, de alguma venda de incentivo para a Copa do Mundo, eventos pequenos também, vamos levar as pessoas, reunir 20 pessoas, um evento de final de ano de alinhamento, né? Então, a gente tem essa expertise
e vocês podem contar com a gente para isso também, tá? Bem, como eu falei, a ferramenta BTD Corp ela é totalmente gratuita, ela tá sendo disponibilizada em primeira mão para as empresas parceiras, né, obviamente que são que são do segmento de viagens corporativas, ou seja, que viajam, né, vamos poder usar, são mais de 400 companhias aéreas, né, na plataforma, mais de 800 mil hotéis no mundo com desconto, com tarifas corporativas que você consegue ver. Muitas vezes a tarifa, como eu expliquei, a tarifa pode ser a mesma tarifa que você encontra no eDreams, porém você tem um breakfast incluído, você pode ter ali 10% de um crédito para gastar dentro do hotel, ou mesmo uma possibilidade de um late checkout. Então, isso é o que está dentro da plataforma, o concierge 7 dias por semana e toda a parte de automação dos bookings, né, de uma forma híbrida, né, para que tanto os colaboradores, como as secretárias, como os aprovadores consigam ter um ganho na performance do tempo deles. Tá? Esses aqui são alguns exemplos, como eu comentei, a gente, por exemplo, de empresas que a gente faz a gestão da viagem corporativa e ela estende o benefício para os seus, não só colaboradores, mas também para os seus clientes finais. Aqui o Banco XP, um banco muito grande no Brasil, né, também atua nos Estados Unidos. Em janeiro, eles, por exemplo, fizeram uma ativação para 300 clientes, né, da área de Private Banking em Aspen. Né? Esse ano, por exemplo, estamos fazendo para a Courchevel e para a Fórmula 1, por exemplo, em Silverstone. Mas eles levaram 300 clientes para Aspen e esses clientes e apresentaram a gente como uma plataforma. E esses clientes, por exemplo, voaram do Brasil para Aspen com $200 de desconto da Delta, indo para Miami. Quando chegaram em Miami, entraram num chofé e um jato até Aspen, pagaram pelo assento, ao invés de pagar pela cabine inteira, ficaram em Snowmass, 27% menos de descontos do que se eles tivessem ido comprar online aquela mesma hotel 5 estrelas, incluindo estadia, café da manhã, lift, a parte das aulas e dos equipamentos de esqui. Então, assim, uma proposta de valor, o cliente já ia gastar, o banco pegou, ofereceu aquilo para quem? Para os clientes do private e para quem dos clientes do cartão de crédito. Né? Fizemos recentemente no Rock in Rio, no Rio, estamos planejando para fazer em Lisboa. O Miami Open de tênis é um evento comum, né? Quer dizer, famoso, né? Que aconteceu agora no mês de março aqui em Miami. O Bradesco Bank ofereceu, por exemplo, para os seus 300 clientes do Private Bank, né? A possibilidade de ganhar um chofer gratuito do aeroporto até o teu hotel. Né? Isso usando a nossa plataforma para melhorar o benefício desses clientes. Né? E, como eu expliquei antes, né, aqui o caso do American Centurion Credit Card no Brasil, que quando foi o lançamento desse jato famoso que é o Gulfstream 700, eles fizeram uma oferta que seja o primeiro brasileiro a viajar no jato mais moderno do mundo, e obviamente tiveram um tremendo retorno, e estávamos nós por trás como uma white label. Tá? Então, como expliquei, a gente atua na área de reuniões e na parte de incentivos, então também a gente é uma empresa híbrida, a gente usa a gente usa a tecnologia para poder otimizar processos e fazer aquilo que as máquinas fazem melhor do que os humanos, mas, por outro lado, usamos humano com atendimento personalizado, né, para fazer aquilo que você precisa, sobretudo na parte de gestão de viagens, quando você, o colaborador, os teus clientes precisam falar com alguém, e, obviamente, a parte de meetings e incentives cai nessa categoria. Tá? Bem, eu acho que consegui terminar aqui mais ou menos dentro do tempo. Vou agora abrir para as perguntas, só falando um pouquinho sobre a gente, né? Quer dizer, que empresa é essa, né? A BTD nasceu em 2017, quando eu pedi demissão da Latam, era o vice-presidente da Latam, eu fiz a fusão da LAN, né, a chilena, com a TAM brasileira nos Estados Unidos, eu era responsável pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo Caribe. Antes disso, eu fui executivo de petróleo da Shell durante mais de 12 anos e depois também na área de oil trading, né? de trade de petróleo. Então, assim, eu já senti a dor de quem está do lado do corporativo, né? Porque pela Shell, eu morei no Brasil, morei em Milão, morei em Londres, morei em Angola, tive muito tempo em Portugal, depois eu fui para os Estados Unidos, então eu já morei em 4 países, viajei em vários países, então eu senti a dor de quem viaja muito, né? Sob o ponto de vista de viagem corporativa, né? E fazia muitas viagens também de turismo, né? E depois eu passei para a área
de supplier, né? Quer dizer, sendo uma companhia aérea que consegue, inclusive, entender como é que é a dinâmica das próprias agências de viagens, quanto que elas ganham, quanto que elas fazem. E quando eu pedi demissão, eu montei a BTD com esse propósito, né? Porque as companhias aéreas elas têm desconto para pequena e média empresa, elas só não têm braço para chegar nelas. E a pequena e média empresa é muito fragmentada, ela não tem uma concentração, como tem, por exemplo, um banco grande, né, um HSBC, que, por exemplo, faz uma negociação global, então tem descontos globais. Então, na verdade, nós utilizamos, e nós somos mais competitivos, muitas vezes, do que as agências tradicionais, porque, como a gente, primeiro, nós estamos presentes em 3 países. É uma empresa americana que atua nos Estados Unidos, ela atua no Brasil, ela atua em Portugal hoje, ela gera empregos também em Portugal. A gente está expandindo agora para a Espanha e para o México, né? E pretendemos entrar até em 2026, né? Os países, expandir a nossa presença na Europa, na América Latina e também nos países do GCC. Então, ou seja, a gente acaba tendo uma, uma, uma uma vantagem competitiva muito grande do ponto de vista de otimização de custo. A gente usa muito tecnologia para fazer bem o que a máquina faz, mas sem deixar o lado humano de lado e com esse lado social, com esse lado também responsável do ponto de vista de recursos humanos e também do uso dos recursos. Então, esse é um pouco da BTD. A Audrey é a nossa colaboradora em Portugal, ela está no Braga hoje, e a Audrey é a pessoa responsável, talvez a pessoa mais responsável, mais importante desse webinar aqui, para vocês conhecerem, terem o contato, é com a Audrey. Então, aqui o meu telefone, meu WhatsApp, esse número aqui dos Estados Unidos, e o WhatsApp da Audrey, podem tirar, fiquem à vontade para tirar foto dessa lâmina, né? E aí o e-mail da Audrey, a Audrey com certeza depois vai ficar à disposição para poder conversar sobre o BTD Corp. Agora, se você, por exemplo, não tem interesse de fazer a gestão da tua viagem corporativa, mas gostaria de ser membro da BTD e queria testar, usa esse promo code que está aqui na tela, né? Câmara BTD, você vai ter um ano gratuito. O membership custa $499, né, por ano por pessoa, para você poder testar a ferramenta. Obviamente, você só vai ter acesso à parte das viagens da pessoa física, né? Só vai ver aquela tela ali, onde tem toda a nossa oferta, né? Então, os descontos das viagens corporativas não vão estar ali, porque eles estão de uma outra plataforma. Por exemplo, nós temos acordos com hotéis que é só para tarifas corporativas, que são diferentes das tarifas, às vezes, do turismo, né? Ambas têm desconto, mas algumas têm mais vantagens, como perks, do que as outras, né? Então, se você tiver interesse de possuir a parte, ou entender um pouco mais como faz para que a tua empresa possa ter acesso à ferramenta BTD Corp, você com certeza pode agendar esse papo com a Audrey, mandando um e-mail para ela, ou mesmo um WhatsApp, tá bom? Então, isso é um pouco para poder falar para vocês do que está disponível agora. E eu gostaria de, nesse momento, abrir para perguntas, né? Os colaboradores, as pessoas que estão nesse call, geralmente mandam aqui pelo chat, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Audrey, você quer abrir a câmera aí para poder o pessoal te conhecer? Vai estar em Lisboa, né? Ela vai estar em Lisboa, talvez aí em algumas semanas, então quem tiver interesse também de ter uma visita e ver em loco, né, essa apresentação, pode também me contactar a Audrey. Olá, bom dia a todos, quase boa tarde. Deixa eu tentar abrir aqui minha câmera. Vamos ver. Acho que foi? Perfeito. Meu nome é Audrey, eu represento, né, a BTD aqui em Portugal. Eu trabalho já com turismo há mais de 20 anos, inclusive o turismo corporativo, tá? Também vim de companhia aérea. E como muito bem disse o Manuel, entendo muito a dor das agências de viagem e também, às vezes, dos clientes por não conseguirem, às vezes, ficar ali no chat com a companhia aérea, né? Eu própria tive esse problema numa viagem minha pessoal, que foi semana passada, não é? Tive um problema com a TAP por causa do apagão, e foi um caos, literalmente. Então, para os meus clientes, sempre eu resolvo, né? Sempre tem essa confiança e esse conforto, né? Para que os clientes consigam ganhar o tempo, né? Tanto os clientes como as secretárias, e conseguirem viajar tranquilos. Eu vou, como muito bem disse também pelo Manuel, vou estar em Lisboa
né, nas próximas semanas. Então, quem quiser entrar em contato comigo para a gente marcar uma reunião, seja ela pessoal ou, se for melhor para vocês, devido à agenda, também online, eu também vou estar disponível e espero vocês. Encontro com vocês para explicar melhor sobre a BTD, até fazer uma demonstração, se vocês quiserem, como funciona a plataforma. Eu estou disponível. Muito obrigada. Obrigado, Audrey. Temos uma pergunta aqui que chegou online. Obrigado, Célia. A minha empresa já trabalha com uma agência que disponibiliza um online self-booking, né, tool. Qual a diferença da vossa plataforma face às restantes? Pergunta muito boa, né? Quer dizer, na verdade, várias empresas, né, estão caminhando para isso. E é muito bom que a tua empresa já trabalhe, porque ela, obviamente, já está indo para um passo além, que é a parte de automação. Então, a dor que a gente explicou aqui, do e-mail, né, dessa questão do e-mail, vocês com certeza já superaram. As diferenças vão estar basicamente na forma como a gente atua. Nós somos uma empresa global. Então, por exemplo, na nossa plataforma, você vai conseguir cotar um voo em euro, né? Mas também, se, por exemplo, se você está vindo para os Estados Unidos, você consegue cotar um voo também em dólar, porque está sendo emitido pelo ponto de venda dos Estados Unidos. Está indo para o Brasil, você vai cotar ele em real. Você está indo para o México, você tem a possibilidade de fazer diferentes simulações de preço, independente do ponto de venda, porque as companhias aéreas, o revenue, né, ele varia muito. Então, um voo Lisboa, Miami, por exemplo, com a TAP, ele tem um preço em euro, independente da taxa de câmbio, né? Ele pode ter um preço em dólar. E aí, se calhar, vale a pena mais você pagar um cartão internacional por outro lado. Então, essa é uma diferença. A segunda diferença é de que você tem na mesma plataforma a possibilidade de você entregar valor para os seus colaboradores. Então, você consegue não só ter na mesma plataforma, né, a gestão corporativa, apertar o botão switch para o pessoal e você ter acesso para as suas viagens pessoais, né, com o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de colaboradores, né? Geralmente essa é uma outra vantagem muito grande que a gente tem comparado com as outras self-booking tools, né? A gente tem um atendimento praticamente 24/7, né, personalizado. Não existe um call center que a pessoa, cada hora você precisa falar com uma pessoa para entender quem você é. Isso ajuda muito na gestão, independente se a tua viagem é corporativa ou pessoal, mas a pessoa é a mesma. Então, você está viajando com a tua família, às vezes, numa viagem em business class, né? A agência te dá um tratamento. Quando você vai viajar na econômica com a tua família, ela, às vezes, ela não te atende, né? Dependendo do tipo de agência. A gente, na verdade, trabalha com concierge personalizado para todas as empresas, né? E outra diferença também está muito também na parte dos próprios relatórios, dos próprios sistemas que as empresas oferecem e, obviamente, essa possibilidade de você oferecer esse serviço para os teus clientes também, né? Para os clientes, se tiver, como eu expliquei, casos simples, como uma agência, como uma clínica né, que faz estética dentária, usa o nosso serviço para melhorar o serviço para os teus próprios clientes. Então, imagina um escritório de advocacia que vai visitar um cliente, sabe que aquele cliente viaja para caramba, ele poderia oferecer um serviço de concierge de viagens dentro da proposta dele, dentro de um compliance, né? Você vê, nós trabalhamos com bancos, né? Então, obviamente, para você poder entrar dentro de um banco, sendo recomendado por um banco como um serviço de terceiros, né? Você tem que estar dentro do compliance. Então, esses são os principais diferenciais que a gente entrega. Então, você vai poder também comparar preço, né? Essa é uma outra opção, né? E não existe custo na nossa ferramenta. Eu não sei se a empresa que você trabalha, se tem algum tipo de custo. Mas, se você quiser entender um pouco mais, Célia, vale a pena você fazer um contato com a Audrey e comparar, né, uma ferramenta com a outra. Eu acho que o mercado é bom por isso também. Tá? Mas obrigado pela tua pergunta. Espero que eu tenha respondido. Mais alguma pergunta? Está aqui a pergunta da Célia. Chegou aqui agora no Q&A. Deixa eu tentar fechar aqui para ver se tem alguma outra. Chegou uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Opa, tá bom. Uma pessoa dizendo obrigado, vou contactar a Aldo para ter mais informações. Obrigado, então, por essa pessoa que disse que vai contactar a Aldo. Nós estamos deixando aqui essa tela aqui para que vocês possam gravar o meu, o meu contato e o contato da Aldo também. Deixa eu fechar aqui para saber se tem mais alguma pergunta. Tá. Talvez valha a pena a gente comentar algo assim no final. Nós estamos expandindo. Foi você, Célia. Obrigado. Ok, obrigado. Nós estamos expandindo agora, né, no segundo semestre para a Espanha.
Então, e como é que funciona essa expansão? Muito parecida com o que acontece em Portugal. A gente, quando entra na Espanha, além, obviamente, a gente já está na zona do euro, mas a gente passa a ter acesso ao conteúdo partindo da Espanha, assim como a gente tem acesso ao conteúdo de viagens, ou seja, hotéis e voos comerciais, né, partindo de Portugal. Então, um voo que parte de Portugal para qualquer lugar do mundo, né, assim como você tem um voo que parte dos Estados Unidos, do Brasil, a gente vai agora ter um voo na Espanha. Isso, de novo, representa um valor muito grande, porque você vai conseguir comparar um voo da Ibéria, por exemplo, entre Madrid e Lisboa, né, comprando ele, mesmo em euro, na Espanha, ou comprando ele em Portugal, né? Então, a gente está conseguindo entrar agora, né, esses vão ser os 2 primeiros Spanish-speaking countries que a gente entra, México e também Espanha, e vocês são um dos primeiros a saber, né, na verdade, dessa novidade, e a gente começa a entrar na comunidade europeia a partir daí, obviamente, reforçando os pontos que a gente tem, sobretudo nesse triângulo do Atlântico, né? Então, a gente conecta muito bem voos da Europa saindo de Portugal para o Brasil e para a América Latina, do Brasil para Portugal, do Portugal para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Então, a gente está bem posicionado nesse triângulo do Atlântico. Ok. Deixa eu ver se a gente tem mais. Opa, entrou mais uma. Não, acho que não. Bem, eu acho então, Maria João, que a Audrey já se apresentou, né? Todo mundo já tem aí o contato. Eu acho que a gente já poderia passar a palavra para você, né? Para as considerações finais aí. Mas eu queria primeiro. Oh, desculpa, você quer falar, Maria João? Não, não, força, pode terminar, Manuel. Ah, tá bom. Então, eu acho que eu queria agradecer a presença, a participação de todos. Tivemos aí, acho que 35, 40 pessoas aí, né? Um grupo para uma segunda-feira de manhã cedo, né? Foi bastante, né? Para mim foi bastante, porque eu comecei meu dia cedo hoje aqui, 6 da manhã, mas é um prazer imenso, né? Estar falando com essa instituição e com os membros dessa instituição que a gente gosta tanto, que é a Câmara de Comércio de Portugal, que tem sempre nos apoiado, desde quando a gente fez o nosso lançamento da empresa em Portugal, nossa geração de emprego, e a gente é um público muito seleto, né? E a gente, né, gostaria realmente de ser um parceiro de negócio, poder agregar valor para vocês, transferir conhecimento, transferir expertise e, obviamente, fazer com que vocês paguem menos nas suas viagens e que vocês tenham colaboradores muito mais contentes e também clientes fazendo mais negócio com vocês. Então, mais uma vez, a Câmara de Comércio, muito obrigado. Eu e a Alda, a gente é muito grato pela essa oportunidade que nos foi dada. Obrigada, Manuel, pelas suas palavras. Eu, em nome da Câmara de Comércio, aproveito para vos agradecer novamente ao Manuel e à Audrey por se terem juntado a nós e por esta sessão e a todos os participantes que estiveram aqui connosco também nesta hora. E aproveito para relembrar que nós vamos pôr este webinar no YouTube da Câmara de Comércio e vamos enviar este link por e-mail a todos aqueles que no ato de inscrição nos autorizaram a contactar-vos. Se já não têm a certeza se colocaram essa opção ou não e se nos deram essa autorização, então enviem-nos um e-mail para marketing@ccip.pt se quiserem receber esta apresentação e o link do webinar no YouTube. E convido-vos também a acompanharem as nossas iniciativas. Temos sempre muitos webinars, muita coisa a acontecer e podem ver no nosso LinkedIn, no nosso site, na nossa newsletter. E pronto, e mais uma vez agradecer a todos a vossa presença. Obrigada, Manuel, e obrigada, Audrey. E tenham um excelente dia. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigada.